tem um Zoom que é só 30 minutos. Como? Ó, vai cair. Não, caiu não. Como é que é, meu filho? Não? Tem alguns Zooms que a gente tem feito aula que é 40 minutos e cai. Ah, será que é isso? Porque Pode ser. eu tô indo 40 minutos certinho. Então, 40 e cai. então não é nem a hora que tá parando a gravação, não. É automático. Pode Isso ser. mesmo. Bom, Se não for pago, ele cai. pelo menos a gente tá dando aula. Tá fluindo, né? Ô, pessoal, é muita informação, não é? Bastante. Faz. Essa aula aqui, meu, é tutano grosso, viu? Só que, na verdade, essa matéria ela é feita em 3 anos e meio. São 7.000 páginas de informação. E eu estou, de forma sucinta, trazendo para vocês o bojo, entendeu? Porque se eu for dar a matéria mesmo, eu dou até o número do sapato do rei, que o rei Henrique VIII calçava 47, entendeu? Então, o cinturão do Papa tinha 8 cavidades, aí vai. Então, vamos ao que interessa, né? Bom, eu encerrei a última aula no Moto 6, né? Foi o Moto 6. Motos 1, a chegada do cristianismo na ilha com Zé de Arimateia, Zelotes, catolicismo, segundo tradição. Motos 2, a ascensão da igreja celta com Columba, Patrick, Albano e outros. Pastor Eliseu, só um minutinho. Eu vou reencaminhar de novo ali aquele material que o senhor mandou, porque o pastor Anderson entrou depois, ele não pega no grupo ali, para ele acompanhar a apostila. Pois não. Só. Vai mandar no grupo? Eu já mandei ali para ele poder receber lá, para ele acompanhar também. Maravilha. Tá bom. Moto 3, então, é a chegada do Agostinho na ilha. Moto 4 são os rompimentos monárquicos. Moto 5, rompimento religioso. Moto 6, estou sem ler, tá? Na cabeça. Moto 6, o rompimento de Henrique VIII com a Ana Bolena. Bom, nós paramos aqui. Alguém parece que ia falar alguma coisa na outra aula e acabou que caiu aqui o Zoom. Quem quer falar? Ninguém ia falar, não? Alguém começou a falar alguma coisa. Foi quando caiu. Não? Impressão minha, né? Ok. Deixa eu clarificar, então, a última questão do rei Henrique VIII. Muito bem. Ele acabou por não por desfazer com a Igreja Católica, embora os católicos permanecessem. Agora, na Igreja Anglicana, eu vou ter 3 grupos distintos lá dentro: os católicos, os puritanos e os anglicanos. Os puritanos vai ser esse movimento de Genebra que está acontecendo, que vai inserir o puritanismo dentro da Inglaterra. Puritanismo é um movimento que aconteceu no século XV, que visava, entre outras coisas, alguns pontos políticos também, não era só religioso, não. Eles eram contra as festas, contra o teatro, contra a aglomeração de festividade, mas, por outro lado, eles também eram contra o monarca, tanto é que eles criaram o sistema presbiteriano, que é um sistema representativo. Não estou falando que é errado ou que é certo, estou contando a história para vocês. Eles achavam que o colegiado era bem melhor do que um cara mandando. Isso aí ficou tão forte que chegou até provocar a morte do Carlos I. Mas eu vou chegar lá com calma. Vou voltar aos motos para a gente encerrar essa parte aí, ok? Então, fica bem claro aí os motos que eu coloquei para vocês. Deixa eu compartilhar agora a tela que a gente estava, para a gente continuar. Vamos lá. Acho que é essa aqui. Vocês me dizem aí se está aí a tela aparecendo para vocês. Está ainda a tela ou não? Não está vendo a tela? Espera aí, deixa eu parar aqui de novo e voltar.
Vamos de novo. Agora acho que vai. Agora foi. Foi, né? Agora sim, pastor. Agora sim. Beleza. Aham. Vamos lá. Passamos para o moto 7. O nosso amado que entrou agora é o pastor Anderson, é isso? Sim, senhor. Opa, pastor Anderson. Muito obrigado pela sua presença aí. Espero poder estar contribuindo um pouco com a sua carreira ministerial. Essa matéria é interessante. Ó, moto 7, tá? Moto 6, ali, o anglicanismo começa a imperar na Inglaterra. Moto 7, o calvinismo. Eu não vou falar da doutrina, não é aula para isso hoje. A aula da doutrina do calvinismo e arminianismo é outra aula. Essa aqui é histórica. Com a morte de Henrique, o seu filho Eduardo VI sobe ao trono. E, por ser menor, seu tutor político foi o tio Duque de Somerset, o tio dele, que era Duque de Somerset. Não que o nome do tio fosse tio Duque, né? Era o tio que, por acaso, era Duque, que era um cargo, né? De Somerset. E o guia espiritual, o tutor espiritual, foi o Thomas Cranmer. Cranmer era um fervoroso anticatolicismo. E como a igreja anglicana era recém-independente, idealizou ter uma liturgia diferenciada. Então, uniu-se aos calvinistas de Genebra. Casou-se com uma calvinista, Margaret Osianders, e levou vários pregadores e influenciadores calvinistas, chamados posteriormente de puritanos. O fato de tirar as imagens, ter um novo rito, uma proposta teológica diferenciada, chamou a atenção de Cranmer, que acabou por injetar o calvinismo na reforma anglicana. Vamos entender isso agora. Quem que é o Thomas Cranmer? Thomas Cranmer foi um grande teólogo. Ele estudou no Jesus College, que é um dos 51 colégios que pertence a Oxford. Eu estive em 2019 em Oxford, fazendo a minha especialização de 30 dias no Colégio Hastings. Então, a Universidade de Oxford, ela não existe. Oxford, ela é uma junção de 51 colégios. Quem estuda no colégio tal é de Oxford, da Universidade de Oxford. Então, esse homem aí, o Thomas Cranmer, ele era, então, estudante do colégio Jesus College, Colégio de Jesus. Só que ele como ele estava estudando para ser um pároco, né, um clérigo, ele não podia casar, porque quer que vocês entendam que a Inglaterra ainda era católica, estava na transição ainda. Ele vai ter um caso com a menina, engravida a menina, e aí ele é tirado de professor. Só que no parto, a menina morreu, e a criança também. Ele é reconduzido a voltar a ensinar. Ele vai para um local, que é onde eu estive, que é em Hastings, e vai para aquela região, e lá está o Henrique VIII acampado com os seus vassalos. E um rapaz da comitiva do rei conhecia esse Cranmer e disse: rei, meu senhor, está entre nós aqui um grande teólogo que poderá ajudar o senhor aí nessas questões religiosas. O rei mandou chamar o Cranmer e disse ao Cranmer: nós vamos começar. Eu me separei da igreja anglicana, da igreja católica. Agora somos igreja anglicana. Só que aí há um problema, gente. A igreja anglicana era uma igreja cristã. O Deus era o mesmo da igreja católica, Jesus era o mesmo, o Espírito Santo era o mesmo, a Bíblia era a mesma. Como é que eles iriam se diferenciar dos católicos? Só pelo nome? Não. O Thomas Cranmer inventou uma liturgia diferenciada para ficar diferente dos católicos. Ele criou o livro da oração comum, que era um livro de liturgia diferente da Igreja Católica. A Igreja Anglicana tornou-se iconoclasta, ou seja, ela tirou as imagens de escultura, ela criou, a Igreja Anglicana, através do Thomas Cranmer, criou um livro de
homilias, que eram as mensagens que eram para ser pregadas na igreja. De certa forma, ele criou um sistema litúrgico diferenciado da Igreja Católica. Para quê? Para ficar diferente. Ok? É como a igreja chama Igreja de Jesus Cristo, aí os caras brigaram, dividiu, aí chamou a outra Igreja de Cristo Jesus. Só mudou um pouquinho para ficar diferenciado. Aí o rei Henrique VIII gostou da ideia, ele também participou disso, e falou, já que você conhece esse pessoal que tem uma liturgia nova, diferenciada da Igreja Católica, vai ficar um tempo com eles. E aí, o Thomas Cranmer foi lá por meio dos 12 príncipes alemães e ficou lá entre os luteranos. Acabou assimilando a teologia calvinista. E ele gostou de uma moça, ele gostava de casar, ele estava no celibato, mas queria casar, né? Tanto é que ele era anticatolicismo por causa disso, ele queria casar, né? O negócio dele era casar. Ele encontrou essa menina chamada Margaret Osienders. Ela era filha de um reformado. E quando ele foi casar com ela, ele prometeu que, ao casar com ela, ele só podia casar com ela se ele levasse o calvinismo, o puritanismo para a Inglaterra. Foi o que ele fez. Ele casou com essa menina, só que como o Papa, o Henrique VIII era ainda com alguns pensamentos católicos, tipo celibato, o Thomas Cranmer escondeu essa mulher, até que o rei morreu, aí ele pôde aparecer com essa moça em público. Quando Henrique VIII morre, o filho dele, que é o Eduardo VI, que é filho dele com Joanna Seymour, o Henrique VIII teve 6 mulheres, 6 esposas. Esse cara gostava de casar. Inclusive, a última esposa dele chamava também Catarina. Era um casamento político. Foi aí que nasceu o Photoshop. Vou explicar. Disseram a ele que ele tinha que casar com essa menina por causa do político, né? Casamento político. Ele não conhecia a menina. Aí mandou um pintor na casa dessa princesa para pintar o quadro dela. O cara caprichou. Ela era feia, sabe? Mas o cara caprichou no quadro. Quando o quadro chegou, o rei falou, essa menina é muito bonita, vou casar com ela. Quando chegou a mercadoria, quando o Mercado Pago entregou, meu irmão, o rei tomou um susto. Não era nada daquilo. O cara tinha feito o primeiro Photoshop da história. O primeiro Facebook da história, que no Facebook todo mundo é bonito, né? Aquela fotozinha do Facebook do perfil é linda. Quando você começa a ver a foto do cara em casa, é horrível. Aí, o rei pegou, mandou queimar o pintor e o quadro na fogueira. Eu sei que não é para rir, porque doeu muito, mas o rei pegou o pintor e pegou o quadro, amarrou na fogueira e tocou fogo. Então, ele aí é o pai do Photoshop, né? Muito bem. Esse rei morreu. E o filho dele, o Eduardo VI, que é filho dele com a segunda mulher, que acho que é a terceira, a Joanna Seymour, só que ele assumiu, só que ele tinha 9 anos de idade. O menino não sabia de nada, estava só no todinho, não sabia de nada, era uma criança, era apenas o filho do rei. Ele teve que governar com 2 tutores. Um tutor político, que foi o tio dele, o Duque de Somerset, que era irmão da Joana, e o Thomas Cranmer, tutor espiritual. Esse é o Thomas Cranmer que eu falei, que casou com aquela menina, e prometeu que, casando com ela, traria o calvinismo. Então, ele trouxe o calvinismo para a Inglaterra e impregnou a Inglaterra de calvinismo. Nisso, a Inglaterra recebe um segundo grupo, que são os tais puritanos. Já tinha os católicos, que sobrou da cisão da Igreja Católica, já tinha os anglicanos, que eram aqueles que seguiam o rei, e tinha a ascendência da Igreja celta, e agora teremos os puritanos vindo sobre a doutrina do calvinismo. Esse rei jovem, ele morre, né? E quando ele morre, a irmã dele assume, que é a Maria Sanguinária. Então, vai acontecer um fator agora aí, que é o motus número 8. Vamos aqui para o motus número 8. O motus número 8 é de 1554 a 1558. Aí é o regresso. Quando Eduardo morreu, o menino,
Maria, sua irmã, assumiu. Mas quem era Maria, gente? Maria era filha da Catarina de Aragão. E ela, com raiva do pai, porque o pai rejeitou a mãe dela, ela colocou de volta o catolicismo na Inglaterra. Então, o rei Eduardo VI morre, e a Maria, a sua irmã, né, a irmã dele, chamada Blood Mary, Maria Sanguinária, ela era católica, e com raiva do pai Henrique VIII, que trocaram a mãe dela por Ana Bolena, executou 288 puritanos. Mandou matar quase 300. Inclusive, o Thomas Cromwell morreu também. Aí, o Thomas Cromwell morreu. E aí ela retornou o país ao catolicismo e enfrentou o parlamento. Esse é o modus 8. Então, no modus 7, como eu falei, o calvinismo vem pelo Thomas Cromwell. No modus 8, ele morre, a rainha mata o que ela pode puritano, mas os puritanos continuam. Então, vamos para o modus 9. Ok? Modus 9. Aí vem a influência radical, 1603 a 1612. Opa, aqui está o Motus 10. Espera aí. Eu pulei sem querer um aqui, gente. Só um minutinho. Vou voltar aqui. Cadê o Motus 9? Aqui é o 8. Espera aí um pouquinho. 8. Acho que se o senhor descer ali e voltar a barra para o teu lado esquerdo, ela vai aparecer lá na tela. Espera aí. Deixa eu ver. Na linha de baixo, na página de baixo. Ah, na página de baixo, tá certo. Verdade. Verdade. Ah, tá certo. Muito obrigado, meu irmão. Valeu. É que a minha configuração aqui não está batendo com o que eu uso lá em casa. Eu tô em São Paulo hoje, tentando fazendo aula daqui. Eu vou viajar daqui a pouco para Curitiba. Obrigado, viu? Vamos lá, então. O Motus 9... Eita, peraí. O Motus 9... Deixa eu subir aqui um pouquinho a tela. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Agora deu. Motus 9. No Motus 9, vai acontecer a Via Média. Na sequência da casa dos Tudors, Elizabeth, filha de Bolena, sobe ao trono. Quem são os Tudors? Essa família que está na Inglaterra aí, Tudors ou nada, né? Porque depois, quando a Elizabeth morre, o Marcos fica dando risada, quando a Elizabeth morre, acabou nela a família, ela não teve filhos. Então, ela foi a última da casa dos Tudors. Aí ficou Tudors e nada, né? Nesse caso. Então, ela está aí na casa, porque o reino da Inglaterra, ele é dirigido pelas casas, né? Agora a casa que está lá é a casa de Windsor. Só que essa rainha Elizabeth, ela não é bem legítima, não. Quem é o rei da Inglaterra é o tio dela, que abdicou por causa de uma plebeia. E ela tinha uma irmã, Margarete, que é mais velha que era para ser rainha também, que abdicou por causa de outro plebeu. Então, a rainha Elizabeth está aí, ela deu certo, o pessoal gosta dela, ela só tem ascendência, não é casa real, é uma ascendência que ela tem. Mas isso é outra história, vamos botar para cá. Motus 9, a Via Média. Na sequência da casa dos Tudors, Elizabeth, filha de Bolena, sobe ao trono, após a morte de Maria I, que é a Maria Sanguinária. Esta rainha de forte liderança volta à Inglaterra aos moldes do pai Henrique VIII. Ela também não simpatiza com o catolicismo e descobriu que a agenda protestante calvinista era bem política. Ela, então, cria a Via Média para resgatar o terceiro grupo, os anglicanos, estirpe reta dos celtas. Espera aí que essa parte é importante. Segura o mingau, essa parte é importante. Vamos lá. Vamos lá. Nós tivemos 11 rompimentos monárquicos. 10 rompimentos. O número 11 foi John Wycliffe, o religioso. O número 12 foi Henrique VIII. O Henrique VIII tira a Inglaterra da Igreja Católica e cria a Igreja Anglicana. Só que mesmo na Inglaterra continuava um grupo de católicos, um grupo de calvinistas, agora que veio com o Cranmer, e um grupo de anglicanos. Por que os católicos estavam lá ainda? Por quê? Porque eu estou falando de uma igreja regida por um parlamento.
parlamento inglês. O parlamento inglês ele tinha uma força muito grande. Por quê? Presta atenção. Em 1215, foi assinada a Carta Magna pelo João Sem Terra. E na Carta Magna, os barões, que eram os donos de terras da Inglaterra, forçaram o rei a fazer uma carta, em que nessa carta tirava o poder do monarca. O poder do monarca na Inglaterra não era absoluto, ele era enfraquecido. Muitas decisões do rei tinham que ser corroboradas pelo parlamento. Por isso que os católicos estavam no parlamento, porque, já que não poderiam liderar pela igreja, lideraria pelo parlamento. A rainha Elizabeth é a rainha chamada Rainha Careca, é a rainha da expansão marítima, é a rainha do tempo do Pedro Álvares Cabral. Ela que é a rainha da expansão marítima. Essa mulher foi fantástica. Ela era filha da Ana Bolena, que foi a amante do rei, de acordo com a história com a Catarina de Aragão. Quando a irmã dela morreu, a Maria Sanguinária, ela assumiu o trono e ela trouxe de volta o país para o protestantismo. Mas tem um detalhe: ela não conhecia a teologia. Quando ela mandou voltar para casa, de volta, os puritanos que escaparam, quando a rainha Maria começou a matar, muitos vazaram. E agora a rainha Elizabeth mandou voltar. Só que quando eles voltam com a agenda puritana, que era tirar ela do poder, que era acabar com a monarquia e levantar um governo representativo. Ela desconfiou. Quando ela desconfiou, ela criou a Via Média. O que é a Via Média? Ela saiu pegando o máximo que podia de barão e foi jogando no parlamento. Ela era rainha, ela podia fazer isso. Ela foi jogando o máximo que ela podia de barão, que era anglicano, para combater. Aí ela quase conseguiu equilibrar o país. Não deu certo, porque o calvinismo estava muito forte nessa época. Mas ela quase conseguiu. Ela vai morrer. E quando ela morre, vai assumir no lugar dela o primo dela, que é o James I, da Escócia, da casa dos Stuarts. Só que na Inglaterra, desculpa, James VI na Escócia e James I na Inglaterra. É esse rei que, em 1611, vai sancionar a Bíblia King James. King James é ele. Só que as editoras do Brasil, elas cometeram um erro muito grave por analfabetismo histórico. Ela chama a Bíblia de King James. A Bíblia não é do King James. Ele só assinou. Ele era homossexual, ele era homoafetivo, ele tinha um caso com um duque Eduardo IV, vivia pelos quartos com o Eduardo, né? Eduardo IV. Esse cara, ele era um pederasta, não conhecia a Bíblia. É um desagravo quando a editora brasileira coloca o nome dele como da Bíblia. A Bíblia de King James não é dele, é do William Tyndale. William Tyndale escreveu 80% da Bíblia. Que bom que eu estou gravando isso aqui, para ficar bem claro e depois divulgado. Esfregar na cara dessas editoras, que só querem ganhar dinheiro, algumas, não são todas, e não se dão o trabalho de pesquisar e publicar uma aberração dessa. A Bíblia não é do King James. A Bíblia é de William Tyndale. Ele escreveu 80% dessa Bíblia e 20% o clérigo anglicano terminou. King James foi forçado pelo parlamento, foi uma pressão política para assinar a sanção da Bíblia King James em 1611. Portanto, é um desagravo. O nome dele tem que sair disso. Ele era um homem de pecado, de vida pecaminosa, não tinha nada que escrever a Bíblia. Ele nunca nem leu um texto bíblico para começar, entendeu? Mas aí ele foi pressionado a criar essa Bíblia aí, quer dizer, sancionar essa Bíblia aí. Muito bem, Motos 10 agora. Nós vamos ter a influência radical, né? Eu já falei do Motos 1, 2, 3 e tal, chegamos no 10. Ela foi oriunda de Zurique, porque a reforma radical, são 3 reformas aí que tem que falar, gente. A magistral, que é de Lutero, 1517, a radical, que é de Zwinglio, 1524, e a anglicana, que é a de Henrique VIII, 1534.
Uma coisa interessante. Você sabia como é que começou a Reforma Radical? Porque a Reforma Radical, ela acontece em Zurique. Ela vai dar ao mundo o movimento dos menonitas, os anabatistas. Não confunda com os batistas, tá? Batistas são outros. Anabatista é outro grupo, tá? Depois eu vou explicar isso aí. Anabatistas, menonitas, os Amishes, os Quakers, Então, esse pessoal vem tudo dessa reforma radical. A reforma de Zwinglio, interessante, ela começou por causa de uma salsicha. Por causa de uma salsicha. Salsicha, que chama de vina. Em Curitiba, a vina. Muito bem. No dia que aquele negócio de quaresma, que não pode comer carne, só pode comer peixe, na Semana Santa, o Zwinglio estava na casa do amigo dele, estava tendo uma festa. E o cara não era católico, o cara não conhecia disso, distribuiu salsicha. O Zwinglio era pastor, era pároco, né? lá em Zurique. E aí ele comeu a salsicha. Alguém viu e chegou na prefeitura e denunciou ele. O pastor da Igreja Central de Zurique comeu salsicha na Semana Santa. Aí a prefeitura chamou ele para se defender. Quando ele foi ver para se defender, ele encontrou mais coisas na Bíblia. Aí ele virou um apologeta bíblico e aí começou a Reforma Radical. O Zwinglio morreu na batalha, né? Na Batalha de Capel, morreu lutando, defendendo a sua fé através da espada. O corpo dele foi encontrado e reconhecido. Então, eles esquartejaram o corpo dele, cortaram em vários pedaços, colocaram como os fenos e deram para os cães comer. Coisa horrível, né? Coisa horrível. Vamos à influência radical. Ela foi oriunda de Zurique e os seus primeiros seguidores, Zwinglio. Enquanto os presbiterianos surgiam em Genebra, Escócia e Inglaterra, os radicais, 1524, como anabatistas, menonitas, os quakers, os amishes, também surgiam na Holanda, Suíça e Inglaterra. Este período foi uma válvula de escape para muitos. Por exemplo, John Knox foge da Inglaterra e reforça o pensamento de Genebra. Fitz e Smith vão pelos lados da Holanda, onde os menonitas cresciam também sob a teologia de Genebra. Assim, os batistas e congregacionais optaram pela leitura eclesiástica de Calvino, onde o presbitério e a congregação exerce autoridade e evita o monarca eclesiástico. Juntamente com o Lewis, John Smith, não confunda com Joseph Smith. Joseph Smith é dos Mormons, aqui é John Smith, fundam os Irmãos Batistas. E a Reforma Radical cria este viés. Então, a Igreja Batista Presbiteriana, elas são oriundas também da Reforma Radical. Inclusive os batistas, com o John Smith e o Lewis. Eles fogem da Inglaterra para a Holanda e lá encontram os menonitas e assimilam o calvinismo através dos menonitas. Então, aqui está acontecendo, nesse momento, juntamente com a Reforma da Inglaterra, a Reforma Radical. E por que eu coloquei a Reforma Radical? Para explicar para vocês. Porque aí nesse bojo, nesse pacote puritano, estão os presbiterianos, os batistas, os congregacionais, e aí vem os menonitas, os outros aí, né? O menonitas é do Menon Simmons, né? O chefe deles. O Quakers é do George Fox. Os Amish é do Jacob Amish. Os anabatistas vêm com o Gerald Greb, Philip Mess, esses nomes aí. Então, aqui nasce o puritanismo e esses movimentos aqui dentro. O metodismo vai sair daqui sem o viés calvinista, mas é um pouquinho na frente. Vamos estudar isso aqui agora. Espera aí, deixa eu tirar daqui. Opa. Muito bem. Motus número... Agora seria o 11, né? Porque eu acho que errou aqui ó, na grafia. Não é Motus 3, não. Espera aí. É o Motus 10, 9, 10, seria o 11. 11, aí vem o 12, quer ver? Tá aqui, ó. É isso mesmo.
É só um erro de grafia, tá? Vamos para o moto número 11. Aí vem o não conformismo. Gente, preste bem atenção aqui agora, tá? Parece que não está na sala aí o Tom? Será que o Tom saiu? Não, tô aqui. Ô, Tom, você está aí? Desculpa. É que você não apareceu aqui na Sobe só um telinha. pouquinho, pastor, para pegar a data ali, que a data não está aparecendo, por favor. A Do data? 11. Ah, tá. Vou Isso. levantar aqui um pouquinho. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Opa, aqui, ó. Obrigado. Olha lá, 1612 a 1660. Presta bem atenção agora aqui, por favor. Segura o mingau, segura o mingau. O não conformismo vai acontecer agora no movimento, tá? Deixa eu recapitular para vocês aqui. O Henrique VIII briga com o Papa, briga com Lutero, cria anglicanismo. Por que brigou com o Papa? Não aceita os católicos. Por que brigou com o Lutero? Não vai aceitar os puritanos. Só que ele morre. O Cranmer implanta o puritanismo, mas o rei morre, o Eduardo VI. Aí a Maria Sanguinária traz o catolicismo, empurra o puritanismo. A Maria morre, a Elizabeth sobe, traz o puritanismo, empurra o catolicismo. Só que no puritanismo ela descobriu que havia uma política. Ela então levanta e elenca os anglicanos através dos barões, pela Via Média. Ela morre. Depois que ela morre, aí vai acontecer agora o não conformismo. Vamos lá? Vamos lá. Porque agora é o embrião do metodismo, tá? Do movimento wesleyano. O não conformismo. Elizabeth faleceu sem deixar herdeiros. Neste caso, seu primo Jaime VI da Escócia era o próximo numa linha de sucessão. Ele assumiu a Inglaterra como Jaime I. As controvérsias calvinistas e católicas chocavam-se com os reais anglicanos. Ele morreu e seu filho, Carlos I, assumiu. Carlos travou uma luta com os calvinistas e, no confronto, foi decapitado pelos protestantes puritanos. Na verdade, foram os presbiterianos que cortaram a cabeça dele aí. Só que, graças a Deus, os de hoje são bênção, né? Naquela época, o presbiteriano era meio bravo. Cortou a cabeça do Carlos I aí. Carlos travou com o calvinista e, no confronto, foi decapitado pelos protestantes puritanos. Agora, Oliver Cromwell assume como Lorde Protetor. Por quê? Porque ele era general. Ele não era de família real. Então, ele assumiu como um protetor, apenas da coroa inglesa. Por quê? Porque o Carlos I morreu, né? Então, ele assumiu. Só que veio o filho dele, o Richard, mas não sustentou a liderança. E o parlamento trouxe o Carlos II. O Carlos II, filho do Carlos I. Não mataram o Carlos I? O Oliver Cromwell assumiu, não deu conta. Aí ele morreu. O filho assumiu, não deu conta. Trouxeram o Carlos II, filho do Carlos I. Este rei optou pelo calvinismo e teve embates no parlamento, porque o parlamento já tinha bastante anglicanos e bastante católicos. Faleceu também. Aí o seu irmão Jaime II quis misturar católicos com princípios calvinistas. Não deu certo. Mas os filhos da Via Média foram contra e ele foi tirado pelo parlamento. Vamos entender isso aí, ó. Presta atenção. A Rainha Elizabeth morre sabendo que tinha 3 grupos lá: os anglicanos, os católicos e os calvinistas, os puritanos. Ela consegue colocar o máximo que ela pode de anglicanos para tentar tirar os 2 grupos, mas não conseguiu. O Carlos I, o Jaime I assume, deixa como está, não brigou, ficou ali mais ou menos uma tensão. Ele morre, o Carlos I assume, aí o Carlos I briga com os calvinistas, os calvinistas vêm e cortam a cabeça dele. Aí um general assume por um tempo, e o filho dele também, ele morre, o filho dele tenta, o Richard não consegue, o parlamento traz de volta o Carlos II. Eu pergunto para vocês, por que o parlamento não evitou que fosse decapitado o Carlos I, depois traz o Carlos II? Eu quero lembrar vocês que, nesse instante, está acontecendo um movimento chamado jacobistas.
Quem são jacobistas ou jacobinos? São essa família real dos Stuart. Por quê? Porque Jaime é Jacó. Jaime, Tiago e Jacó. Jacó é o mesmo nome. É só questão de transliteração. Aí eles eram jacobistas. Você vai ver na história os jacobistas ou jacobinos, né? É porque esse pessoal que defendia que essa família tinha que estar no parlamento, aliás, no reino. A Susan Wesley era jacobista. Ela não aceitava o William de Orange, porque achava que ele não era desses Jacós aí, né? Nesse caso aí, os filhos do Jaime. Aí o que acontece? O Carlos II, ele também morre, e aí só que o Carlos II, ele abraçou o calvinismo. Aí vem o Jaime II, que está com problema. Olha o Jaime, coitado do Jaime II. Ele pega um país super dividido. Um rei era católico, o outro era protestante, o outro era calvinista, o outro era anglicano. Cara, o que foi que ele fez? Ele tentou, foi o seguinte, gente, vamos juntar tudo. Não dava certo. Católico é óleo, e calvinista é água. Não vai dar certo, não tem jeito. Então, o Jaime, coitado, ele não conseguiu também. E aí, ele não consegue juntar. Olha o que vai acontecer. Desta vez, a situação teve uma resposta imediata, o ato da uniformidade. Esse ato que obrigava os clérigos a cumprir atos católicos e calvinistas, e quem não fizesse seria expulso. Um grupo surgiu para contestar e foram classificados por não conformistas. Neste pessoal estavam Bartolomeu, o bisavô de Wesley, o John, avô de Wesley, John Wesley é avô também, e nesta linha os Wesley foram influenciados. Então, presta atenção. O Jaime criou o ato da uniformidade. Só que ele não conseguiu uniformizar esse pessoal. Então, foram expulsos 2.000 clérigos da igreja anglicana. O Jaime não aguentou a pressão e fugiu. Foi para a França. Aí, a filha dele, o marido dela, o William de Orange, que era um dos reis lá da Holanda, veio para assumir a Inglaterra. Quando o William chegou, falou, peraí, é uma confusão esse negócio aqui, rapaz, desde o tempo do rei Henrique VIII, que o troço se resolve aqui. Tá louco? O que ele fez? Ele criou o ato da tolerância, que agora era tolerante quem quisesse seguir um desses segmentos. Seguir segmento ficou chato o negócio, né? Quem quisesse seguir um desses itens. Só que aí não tinha mais jeito. Já tinha dispersado todo mundo. Nesse momento, nasce esse grupo dos não conformistas, ou dissidentes, chamado de Sanders. Nesse grupo está o avô de Wesley. Gente, o John Wesley, que depois vai inspirar o wesleyanismo e vai chegar até a igreja do Nazareno, esse cara tinha que nascer pregador, porque o bisavô era pregador, o pai era pregador, o avô era pregador. Do lado da mãe dele, da Susan Wesley, ela era pregadora, o pai dela era pregadora, o vô dela, que era o John White, era pregador também. Então, ele tinha que nascer pregador. Só que o John Wesley, ele não nasce não conformista. Ele nasce no lar anglicano, mas desse está que agora esse lar anglicano não é mais aquele anglicanismo do tempo do rei Carlos I, II e Jaime. Agora, eu não sei se você lembrar que eu falei, houve a chamada lei da tolerância. Agora a coisa estava mais amena, mais amena. Só que aí a família Wesley, ela assimilou muita coisa interessante. O nome Wesley não era Wesley, sabe? O nome deles era Westley. Tinha um T no meio. Westley. Por quê? Eles eram irlandeses. O Westley significa oeste, área. O nome dele, traduzido, seria João da área oeste. Aí fica feio, né? João da área oeste, né? Já pensou? João do Alto Boqueirão, né? E o nome dele era a tradução do local. Como para eles não ter problema de choque com os irlandeses, eles arrancaram o T fora. Aí ficou lindo, ficou Wesley, né? Ficou bonito. Tirou o T fora, ficou Wesley. John Wesley. O John Wesley é filho do Samuel e da Susana. O Samuel é filho do John Wesley, que é avô. É o mesmo nome do neto. O John Wesley, avô, é filho de Bartolomeu Wesley.
Todos eram clérigos da igreja anglicana. O Bartolomeu foi expulso, porque ele era dissidente, era não conformista. Mas o filho dele voltou, e por isso o Samuel voltou. Mas quando eles voltam, já não tem mais aquelas leis. A lei do conventículo, a lei das 5 milhas, essas leis tinham passado, porque havia tolerância. Do lado de Susana, que é a mãe de Wesley, o pai dela era um doutor que formava reis, ensinava clérigos. Susana conhecia latim, hebraico, grego, francês. A menina era totalmente dotada. Ela foi a filha 25ª do segundo casamento de Dr. Samuel Annesley. O Samuel Annesley casou com a mulher que ela teve um aborto e ela morreu junto. Aí ele casou de novo com Mary White, e essa Mary White teve 25 filhos. A 25ª era a caçula, a Susana. A Susana, ela fazia as tarefas de casa e ia para a fechadura da porta para ouvir o pai dando aula, porque naquela época a mulher não podia estudar. Ela estudava da fechadura da porta e depois subia no sótão para ler os livros. A mulher falava latim, grego, hebraico, francês e escreveu alguns teses de teologia. Essa era a mãe de Wesley. E essa mulher é neta do John White, o maior pregador do parlamento inglês. Foi ele que definiu a questão de diácono e presbítero. O John Wesley tinha que nasceu, cara. Não tinha jeito. Dos dois lados, só potência. Aí é o Motus número 11, que é o não conformismo. Esse grupo que não conforma, sai, e aí vai dar a base para o metodismo. Vamos encerrar, então, com o Motus 12, o Clube Santo e o metodismo. Já chegamos aqui no movimento wesleyano. Uau! Olha, pessoal, estou falando pausado, porque é muita informação. Ainda bem que está sendo gravado, né? Para você rever depois. Vamos lá. Motus 12. O Clube Santo e o metodismo. O fato da coroa catolizar as capelas britânicas chocou os bispos anglicanos e os puritanos, mesmo com a implantação do sistema Commonwealth. Commonwealth seria o sistema de... É um sistema que visa trazer... como é que chama aquele nome? Prosperidade à nação. Commonwealth, riqueza comum, que tentou acabar de vez com os anglicanos, mas a força deixada por Elizabeth segurou este confronto. No entanto, com a declaração do Código de Caledon, Caledon foi um código que englobava algumas leis contra os movimentos radicais, mas não conseguiu. Os movimentos cresceram, a coroa ela teve que se afastar. Os atos de declaração do Código de Caledon e os atos de teste. Os que não aceitaram foram levados ao rompimento do anglicanismo institucionalizado, embora a segunda geração dos Wesley ficaram com o anglicanismo. O movimento que Deus iniciou no Clube Santo e, posteriormente, através dos morávios. O avivamento metodista veio para dar uma resposta à teologia insípida do anglicanismo histórico e à morbidez fria da espiritualidade tradicional. Deus usa o metodismo wesleyano, como outros legítimos movimentos de avivamento da época, para soprar um novo mover da igreja. Vamos lá. Depois dos não conformistas, a coroa ela perdeu. Os grupos cresceram. Os batistas, os congregacionais, eles ganharam força no país. Quando Wesley nasce, tudo bem, o pai dele era anglicano, a mãe dele era anglicana. Só que não era mais aquela igreja, nem aquela igreja que perseguia, né? Os calvinistas, porque eles eram anglicanos puritanos. É difícil entender isso aí, né? Eram anglicanos puritanos. Só que com o ato da tolerância, eles podiam trabalhar normal. Wesley nasce nesse contexto, quando a igreja anglicana estava fria e gélida. A teologia anglicana era igual uma pedra de gelo, branca e limpa, mas dura e fria. O João Wesley traz a mensagem da salvação pela fé,
as ênfases do Espírito Santo, o movimento aconteceu na rua Aldersgate, depois eu vou falar. O Clube Santo começa a se reunir. Vocês conhecem a história do Clube Santo, né? Os meninos que se reuniram para orar e receberam o apelido de Clube Santo, depois do metodismo. Em 1729, no dia 22 de fevereiro, às 14 horas, o Wesley prega o primeiro sermão como líder do Clube Santo. E aí nascia o movimento wesleyano, que eu vou agora para frente falar um pouco mais sobre ele, só para chegar até aí. Beleza? Muito bem. Recapitulando, meu Deus do céu. Aleluia. É coisa, hein, gente? Primeira aula, hein? Primeira aula. Nós temos o Motus 1. O Motus 1 aí, a chegada da igreja na ilha, igreja primitiva. Motus 2, a ascensão da igreja celta. Motus 3, a igreja católica vem para tentar catolizar a Inglaterra. Aí vem o Motus 4, que é o rompimento dos monarcas. São 10 rompimentos. Aí vem o Motus 5, que é o rompimento teológico, com o Wycliffe batendo em cima da igreja católica. Motus 6, o anglicanismo com o Henrique VIII. Motus 7, o calvinismo com o Thomas Cromwell. Mas o Motus 8, o regresso da Elizabeth ao protestantismo. O Motus 9, aí vem a Elizabeth, que cria a Via Média para colocar mais anglicanos no parlamento. O Motus 10, a influência radical, quando eclode, então eclodiu a reforma dos anabatistas lá, aliás, dos Zwingli, que influenciou os puritanismos, junto com Calvino. O Motus 11, o não conformismo, quando não aceita as imposições católicas e calvinistas, e este grupo sai, que é o não conformismo, que serão os anglicanos. E o Motus 12 é o surgimento do metodismo sob os pais que eram oriundos dos dissidentes ou dos não conformistas que não aceitavam a imposição católica nem a anglicana. Uau, é por aí. Mais uma pausa aí. Alguém tem alguma coisa para colocar para nós? Ou alguma pergunta? Ou dizer, pastor, não entendi nada, estou voando, estou fora de Digerindo. mim. Digerindo. Está digerindo ainda? Ok. Então vou fazer assim. Vamos... eu sei que termina 10 horas, né? Falta 15... É isso? Falta 20 para as 10. Se eu entrar aqui... Deixa eu ver se... Espera um pouquinho só. Se eu posso arrematar aqui. Ok. Tem uma coisa aqui que eu precisava ler para vocês, que é interessante, gente. Isso aqui eu tenho que mostrar para vocês que é interessante. É uma nota ética. É uma nota ética, tá? Porque isso aqui é bom para tirar qualquer dúvida a respeito de achar que é vaidade nossa, essa pesquisa que eu fiz aqui, estamos passando para vocês. Vamos lá. Deixa eu ler essa nota ética para vocês aqui. Nota ética do autor. É preciso salientar que, em nenhum momento, foi direcionado um valor expressivo ao metodismo wesleyano, nem mesmo que este movimento seja o mais perfeito e autêntico. O que vale a pena refletir é que, com tantos outros segmentos de igual estirpe, o metodismo surgiu direto de Atos, sendo gerado no embrião de uma igreja pura, a celta, que resistiu à infiltração católica, já corrompida, se absteve de derramar sangue, viveu paralelamente, tornou-se anglicana, firmou-se como não conformista e eclodiu como metodismo que já gerou várias gerações de avivamento, missiologia e bem social. Toda honra e glória sejam dadas ao Senhor da Igreja, Jesus Cristo, que nos honrou neste legado de uma linha de esplendor sem fim. Amém? Ufa! Agora que nós entramos no metodismo, no movimento wesleyano. Daqui para trás foi só uma sinopse. Então, você lembra, eu tenho a linha de baixo, eu tenho cenáculo, tenho o apóstolo Paulo na Ásia Menor, os discípulos, os pais da igreja, os patrísticos, e vai seguindo, né? Aí vem o Constantino,
Império Sacrosanto, para chegar em Lutero na Reforma Protestante. Esquece. Parte de cima, eu tenho o Cenáculo de novo, aí eu tenho Arimateia, Simão Zelote, Inglaterra, Columba, Patrick, Albano, Beda, Igreja Celta, Igreja Católica, mas a Celta se recua, vem a Anglicana, o Celta desce de novo, vem o reforço da Elizabeth, o não conformismo e o metodismo. Aqui na frente, o metodismo se encontra com a Reforma Protestante. Só que a Reforma Protestante não tem nada a ver com o metodismo. Ela vai jogar algumas ideias. É como se o Wesley estivesse passando na rua e tem um calvinista jogando massa no muro. Aliás, um reformador jogando massa no muro e respingou um pouco de Wesley. O que era bom, o Wesley deixou. O que não era, ele tirou fora. Então, na verdade, o metodismo ele faz um diálogo com a reforma. Nós não viemos da reforma metodista, da reforma protestante. Nós não somos frutos da Igreja Nazarena, da Igreja Wesleyana, da Igreja Metodista, da salvação. Todo mundo de ramificação wesleyana não veio da reforma. Dialoga com a reforma. Se não houvesse a reforma, nós seríamos quem somos hoje, sem nenhum problema. Da reforma, a gente adquire algumas coisas. O sacerdócio universal, onde não teria mais um representante. Qualquer crente pode orar e ler a Bíblia. E outras coisas mais. O movimento leigo, a justificação pela fé, não mais por obras. O Wesley assume isso, essa mensagem. As solas, isso são coisas que tem na reforma que o movimento wesleyano assimilou como diálogo. E nós rejeitamos a predestinação, o calvinismo, os sacramentos, os meios de graça como sacramentos. Então, a reforma ela só jogou algumas ideias que o metodismo pegou e continuou a sua rota que está ligado ao calvinismo e à predestinação. Fica bem claro isso aí. É chamada de via paralela. Essa via de cima, a Igreja Católica escondeu. Quer ver uma coisa? O padre Pelágio, do pelagianismo, ele é bretão. O Constâncio era de York. O Constantino era de York. Eram todos bretões. Só a Igreja Católica catolizou eles. Ela escondeu essa segunda linha. Entendeu? Ela só contou a de baixo. Todo mundo achava que era a Igreja Mãe e depois Lutero dividiu. Nada a ver. Nada a ver. Ó, no paralelo da Igreja Celta, havia também a Igreja Cópita, a Igreja Armênia, a cisão de 1054 para a Igreja dos Patriarcas, que hoje é a Igreja Ortodoxa, entendeu? Lá em Constantinopla. Então, é para desmistificar a história do que ensinam por aí. O movimento nazareno, ele é um fruto do movimento do Holiness, movimento de santidade, do século XIX, que veio do movimento inglês de Wesley, que veio do não conformismo, que veio do anglicanismo, que veio da Igreja Celta, que veio da Igreja Primitiva, que veio da Igreja de Atos. Está pegando? É interessante isso aí. Leia com calma o material que eu dei para você entender melhor essa tese aí, tá? Alguém quer colocar alguma coisa, dar uma participação, fazer alguma pergunta? Eu tenho todas as respostas. Não sei também uma resposta. Não sei, uma resposta. Não sei. Pode perguntar. Eu respondo, não sei. Se não souber, eu não sei. Ok? Como diz o Marcos, para digerir? É muita coisa ainda para assimilar, então fica tentando entrar no contexto aí. Acho que Então, talvez a partir da segunda aula comece a pintar algumas dúvidas aí e tal, mas... eu espero, porque vai complicar mais um pouquinho ainda. Não, mas vocês pelo menos pegaram a ideia. Né? A ideia está aí. Então é só depois ler com calma. Tá bom, pessoal? Bom, eu quero agradecer vocês, já são 10 para as 10 aqui, e eu vou viajar agora para Curitiba, pegar um ônibus. Eu estou vindo do velório do meu pai. Eu sepultei meu pai ontem. Pastor,
pastor Manuel Murilo, né? Deus o levou para a glória. Ele teve uma crise asmática, não suportou, Deus o levou. Então, eu estou aqui com muito sacrifício nessa aula, porque eu tenho que cumprir meu horário com vocês, mas peço que vocês orem por nós, para Deus nos dar graça, minha mãe também, para Deus, né, consolar, tá certo? E até amanhã. Amanhã é o seguinte, amanhã eu vou estar pregando, eu tenho a igreja local que eu pastoreio, tem que pregar lá, mas eu vou deixar as 3 aulas gravadas. Eu vou dar o link do YouTube, é só clicar, assistir a aula, e eu volto, 9h30, eu volto para aplicar a prova. Então, assistam. Claro que antes de aplicar a prova, eu vou conversar com vocês um pouco sobre a aula, tá bom? Mas amanhã eu mando o link para vocês. Vou ver se eu consigo mandar até umas 4 da tarde, umas 3 horas da tarde, vocês já ir entrando, tá bom? Alguém quer falar uma coisa? Quer colocar alguma coisa? Não? Amém? Vou pedir para o pastor Anderson falar por nós. Deus abençoe essa nossa descanso de hoje. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que o Senhor esteja, Senhor, consolando e confortando o coração da família, do nosso instrutor, Pai, pelo apoio do vosso Pai, mas que nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor está recebendo ele em seu reino, em seus braços, e que ele foi promovido, Pai. Nós temos a plena certeza que ele pertence ao reino da glória e que ele está aí contigo, sorrindo, e seja recebido, Pai, em seus braços. Pedimos que o Senhor nos abençoe por essa noite, que nós tenhamos uma noite de descanso e que nós tenhamos um dia produtivo amanhã, um dia de trabalho, um dia de labuta. Que o Senhor esteja abençoando a viagem, Pai, do nosso professor aqui, o pastor Ezequiel, Senhor, que ele esteja voltando em segurança aqui para Curitiba, para o seio da sua família, e que nós amanhã, Senhor, tenhamos mais um dia de aprendizado, Pai, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Uma bênção. Amém. Paz, tchau.